Então vamos dar continuidade ao estudo sobre a toxicologia dos metais pesados. Em especial aqui hoje nós vamos falar sobre o ferro, o chumbo e o estânio, que são elementos muito importantes do ponto de vista da atualidade. Então vamos iniciar falando sobre o íon ferro. Como os outros metais, ele é fundamental em diversos processos biológicos, por exemplo, em vários sistemas enzimáticos, no adequado funcionamento do sistema nervoso central, assim como na oxidação e redução durante a formação de radicais livres. E tem um outro fator importante na relação entre os metais, que alguns metais eles alteram a função de outro, ou por deficiência ou por excesso desse nutriente. E com relação à via de absorção, sabemos que os metais, de modo geral, eles são pouco absorvidos pelas membranas biológicas. Então a absorção é lenta, né? No entanto, fatores como a idade, a composição dos alimentos e a presença de agentes quelantes naturais também pode alterar. Por exemplo, o cálcio, ele vai interagir com o ferro, vai aumentar a carga molecular e diminuindo a sua absorção. A outra via de exposição importante é a via respiratória, né? Quando houver a exposição a poeiras, gases, né? Esses gases contendo ferro e outras formas voláteis também que vão causar uma rápida absorção, tendo em vista a grande superfície pulmonar, né? E uma outra questão é que a poeira desse ferro ela pode ficar aderida a alguns tecidos, por exemplo, causando tosse, né? Se houver uma aspiração da poeira tóxica, ela poderá causar uma reação alérgica imediata e causar lesões também ao longo do trato respiratório. Portanto, o ferro ele é fundamental, é indispensável para vários processos bioquímicos, né? Justamente pelo fato de ter uma elevada capacidade de transferência de elétrons de oxigênio, né? O que o torna essencial para diversas funções. Por exemplo, na síntese de DNA, na respiração celular, no transporte de oxigênio e de outros elétrons. Como o ferro é um metal de transição, ele fica alterando entre as formas ferrosa, ferro 2+, para a forma férrica, ferro 3+, né? Então ele passa nessa situação aí de redução, indo para ferro 2, que é o ferroso, e volta quando ele se oxida para o ferro 3+, que é o ferro. E isso é muito importante quando nós vamos ver a seguir. Bom, e nesse caso, então, como o ferro ele tem essa propriedade de alternar do estado ferroso para o estado férrico, é importante dizer que o ferro 2+, o ferroso, é que compõe a porção M da hemoglobina. E é essa porção M que vai carregar o oxigênio, né, permitindo então esse aporte de O2 para os tecidos. E aí a gente pode dizer que na anemia ferropriva vai haver uma necessidade de oxigênio pelas células pelo fato de que não vai haver esse ferro suficiente, né, nessa forma ferrosa capaz de transportar esse oxigênio. Também é importante falar que o ferro ele catalisa reações químicas que geram os radicais livres do oxigênio. E quando ocorre a geração desse estresse oxidativo, vai haver, em consequência, alguns danos de membrana celular e mesmo danos intracelulares. E dando prosseguimento, então, ao outro metal importante, que é o chumbo, que é um elemento de ocorrência natural, amplamente utilizado há milhares de anos pela civilização. No entanto, atualmente ele é um dos contaminantes mais comuns por conta justamente do progresso que chegou, da presença de fábricas, de indústrias que utilizam outros metais e, consequentemente, o chumbo vem agregado a muitas partículas de minerais, né, de outras ligas metálicas, e dessa forma esse chumbo acaba chegando no meio ambiente como um todo.
contaminando rios, contaminando as florestas, pastagens, e a partir daí os animais terão acesso a ele. É sabido que o chumbo não possui nenhuma função fisiológica, né? Não se conhece qual seria a importância e a essencialidade dele. No entanto, se conhece muito bem quais são esses efeitos sobre o ser humano e sobre os animais, tanto domésticos como também para os animais selvagens. E é uma toxicidade conhecida há milhares de anos. E, inclusive, atualmente ela é mais aprofundada, né? Mais conhecida, mais elucidada. Portanto, o chumbo ele está presente em nossas vidas muito mais perto da gente do que nós possamos imaginar. Ele já foi usado em épocas remotas com propósitos comerciais, né? Desde a época dos romanos, do Império Romano, né? Dos gregos, dos faraós. E ele é persistente, né? Uma vez ele extraído das ligas metálicas que existem na natureza, ele se incorpora ao meio ambiente por entrar nos sistemas biológicos e realizar ligações fortíssimas com estruturas dos sistemas biológicos conhecidos. E quais são as fontes de exposição? Aqui das mais conhecidas, as baterias de carro, os pesos de cortinas, o chumbinho, que é usado como bala, né, para uso da caça, e também o chumbo da pesca. Aqui são alguns dos exemplos. Então, com relação à fonte de exposição ao chumbo, elas são das mais variadas. Por exemplo, solda de encanamentos que são à base de ferro, né? Aqueles encanamentos antigos, de casarões antigos, né? Essa solda é à base de chumbo. Tintas à base de chumbo, principalmente essas tintas que têm uma coloração metálica. Elas vêm com resíduo de chumbo e principalmente por conta da duração delas, né? Também essas tintas que são para metais, elas são muito ricas em chumbo. E gaiolas e arames galvanizados são bem potentes na concentração de chumbo nesse material aí que está presente para fazer a gaiola, né? Aqueles arames galvanizados contêm resíduo de chumbo também. E ainda com relação à fonte de exposição, nós temos materiais muito próximos de nós. Por exemplo, o linóleo, ele está presente em materiais para revestimentos de apartamentos, de paredes, né? As partes traseiras de espelhos, né? A gente está sempre em contato com espelhos e essa parte traseira do espelho ela vai se desgastando e muitas vezes a gente tem contato, as crianças têm contato, às vezes colocam a mão na boca, né? E outra questão importante, as bijuterias, principalmente aquelas bijuterias importadas, né? Elas são baratas, bonitas, mas facilmente se oxidam. E aquele pó metálico, ele vai contaminando o ambiente e contaminando a mão da gente também, né? E muitas vezes, sem se perceber, você está colocando a mão na boca, chupando o dedo, pegando numa comida, né? Num pãozinho, num chocolatinho. Enfim, ingerindo, se expondo a resíduos de chumbo, mesmo sem a intenção de fazer isso. Bom, mas como visto aí, o chumbo ele está presente no meio ambiente e ele vai se degradando a partir desses materiais todos que contêm esse elemento. E vai se incorporando aos sistemas em pequenas concentrações, né? Tanto que a maior parte do envenenamento por chumbo ela é subaguda, ou seja, não é imediata. Subaguda e até crônica, né? Haja vista a ingestão por vários dias consecutivos, né? A partir de pequenas concentrações, até que o sistema não consiga mais lidar com essas pequenas concentrações de chumbo, que vai se incorporando a enzimas e vai causando inibições de sistemas enzimáticos importantes, né? Então nós podemos observar efeitos tóxicos ou degenerativos
que podem ser no sistema nervoso central, no trato gastrointestinal e no sistema hematopoético. Geralmente, a função aqui ela é alterada por conta do chumbo se ligar a grupamentos sulfidrílicos. No caso do sistema nervoso central, aqui vai haver inibição de sistemas enzimáticos importantes relacionados ao controle celular. No trato gastrointestinal, vai haver uma irritação local, assim como também a inibição de sistemas de troca. Por exemplo, no sistema gástrico, poderá haver inibição da síntese de ácidos, por exemplo. No sistema hematopoético, poderá haver também a inibição do delta-aminolevulínico, que vai fazer com que ocorra a não síntese do grupamento M. Nesse caso aqui, vai haver o aparecimento de uma anemia por depleção desse sistema M. E aí chegamos ao estânio. O estânio, ele é um metal de ocorrência natural na crosta terrestre. Ele é obtido a partir da cassiterita, que é o óxido de estânio, ou também a partir de polimetálicos, né? Ou seja, de ligas metálicas. Porque o estânio ele é um elemento químico atual, né? Ele é muito utilizado na eletroeletrônica, para soldagem de componentes eletrônicos, né? Em circuitos de computadores, de equipamentos domésticos. Né? Ele, em contato com ferro de solda, ele derrete e depois endurece. Né? Então, ele é elemento essencial na soldagem de equipamentos, de placas diversas. E também existem diversas formas, né, desse componente estanoso para a solda específica, né? E alguns deles também possuem chumbo em sua composição. Então, de acordo com a necessidade da solda, do tipo de soldagem, você vai ter uma composição diferente de estânio. E mais uma vez a gente chega na fonte de exposição. É importante falar sobre essa fonte de exposição, porque o estânio em si, ele é um pseudopigmento para tintas e tinturas das mais variadas dessas encontradas no comércio, né? E inclusive na pasta dental ela está presente. Nos perfumes, nos saponáceos, se coloca vestígios, né, concentrações pequenas de estânio para favorecer a durabilidade desse material. Né? Então a gente percebe que esse estânio ele está presente onde a gente menos espera, ok? Com relação à toxicidade do estânio, ele é irritante das vias aéreas, causa inflamação, né? E toda inflamação ela vai gerar um quadro de tosse, falta de ar, chiado no peito, inflamação na garganta, né? Isso é muito importante porque para quem é asmático, o contato com esses resíduos de estânio, ele pode provocar essa irritação através da respiração, né? E causar um quadro asmático, levando a esses sintomas todos. E também, se alcançar o pulmão, ele pode causar pneumonia ou pneumonite. Né? Pode causar, inclusive, necrose das células e de vários tecidos no corpo. Por exemplo, se ele for ingerido, o óxido de estânio ele é lesivo às células. Assim como outros metais, eles são corrosivos, eles causam lesão direta naquela membrana celular da célula. Então, tanto pela respiração como pela ingestão, esse estânio, essa forma de óxido de estânio, que é o que está na poeira, vai causar lesões diretas para o tecido com o qual ele tiver contato.